Imagina aquele sujeito humilde do interior do Paraná, que começou bem cedo, ajudando numa farmácia e aprendendo a ler em programas para jovens e adultos. De repente, ele descobre uma rota para ganhar a vida vendendo medicamentos genéricos a preço justo e brota ali uma história de superação e fé, de acreditar em si mesmo contra todas as probabilidades do sistema. É aí que surge uma reflexão positiva. Mesmo vindo de baixo, dá para construir algo grandioso. Esse homem, que virou garoto propaganda carismático e conquistou a confiança dos clientes, especialmente os idosos, que lhe deram o apelido Rei das Velhinhas, nos inspira a crer no invisível e seguir com coragem. Você que está assistindo este vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos. Os fatos que você vai ouvir agora não são reais, e este vídeo foi criado com a utilização de inteligência artificial. Conforme o tempo passa, ele abraça o mundo digital, investe em televendas, entrega em domicílio e dá vida a Ultrafarma. Um modelo tão inovador para o Brasil da época. Histórias inspiradoras como essa nos lembram que visão e ousadia andam de mãos dadas. A gente sente que a esperança real vem quando você enxerga oportunidades onde os outros veem dificuldades. Imagine que você está lendo seu jornal, pensando isso é distância demais para mim, e de repente pega no tranco toda essa energia. Mensagens motivacionais ecoam dentro de você. Se ele conseguiu, por que eu não? Com o tempo, surgem marcas próprias de suplementos, uma linha de vitaminas com o próprio nome dele, e até uma TV própria. Esse é o tipo de conto de superação e fé que te dá vontade de levantar e agir, como se fosse você a deslizar no palco da história. Mas não é só sobre sucesso, é sobre ver que a vida, de fato, pode virar com fé, trabalho e uma boa pitada de estratégia. É aquela sensação de caramba, eu posso aprender a dar esse salto, e aí você já percebe que tem muito mais vindo por aí. Exatamente quando tudo parece perfeito, surgem acusações, processos antigos, polêmicas envolvendo propaganda exagerada e impostos. Você que estava vibrando com tudo isso, agora sente uma pontada de empatia pela queda e percebe que reflexões positivas são ainda mais importantes nos momentos de queda. Pensar, o que fazer quando o solo treme? Como resgatar esperança dentro do caos? É aí que o conto começa a curvar, trazendo aquela inquietude interna quando percebemos que até os gigantes podem vacilar e que a verdadeira força está em reconstruir com fé. A história então se encerra, ou quase surge o golpe final, a prisão, o escândalo envolvendo bilhões em propina, a queda que ninguém esperava. É o choque que te faz respirar fundo e pensar, será que acreditar em si mesmo ainda vale nessa hora? Mas você percebe, no fundo, que a esperança não se perde quando cai o tapete. Ela aparece quando a gente encara a queda com coragem. E ali, no meio desse abismo narrativo, já se anuncia a cena seguinte, aquele tópico que você quase escuta por trás das palavras: o que virá agora? A notícia estourou como trovão em dia de sol, manchetes, vídeos virais, debates acalorados nas redes sociais. O homem que um dia foi sinônimo de sucesso, agora estava no olho do furacão. E é nesses momentos que percebemos como o mundo pode ser implacável, rápido para levantar ídolos e mais rápido ainda para derrubá-los. Mas por trás da capa de jornal existe um ser humano, e é aí que a gente entra em campo com reflexões positivas. Será que, no lugar dele, eu teria força para recomeçar? Porque não é no aplauso que se mede a fé, e sim no silêncio que vem depois. Ele próprio, isolado em sua casa, percebeu que as paredes não eram só concretos, mas espelhos. Cada canto parecia devolver perguntas duras. Onde foi que errei? O que fiz com os valores que me trouxeram até aqui? Foi aí que começou um processo quase invisível para os curiosos lá fora, o mergulho interno. Leitura da Bíblia, revisita ao Salmo 40, longas conversas com a família. Essas práticas, simples mas profundas, são mensagens motivacionais disfarçadas de rotina. Afinal, quem disse que milagre não começa com uma página virada? O público, por sua vez, estava dividido. Alguns zombavam, outros ofereciam apoio. E aqui entra um aprendizado que cabe na vida de qualquer pessoa. Acreditar em si mesmo quando metade do mundo parece torcer contra é uma prova de fogo. Ele decidiu filtrar as vozes, ouvir apenas aquelas que construíam, e não as que destruíam. Esse é um exercício que a gente também pode fazer, escolher, com intencionalidade, as influências que permitimos entrar na nossa mente. É como regar só as plantas boas do jardim, ignorando o mato. Aos poucos, começou a voltar a mídia não para se defender de acusações, mas para falar de superação. Contou histórias de quando quase desistiu no começo da Ultrafarma, mas se manteve firme. A diferença agora é que o palco não era sobre vendas, e sim sobre vida. Esse movimento mostrou que, sim, é possível transformar um momento de queda em histórias de fé e esperança. E não precisa ter uma rede de farmácias para isso. Cada um tem o seu próprio palco e pode usá-lo para inspirar. Ainda assim, havia uma pergunta que incomodava.
será que o público vai perdoar? E talvez essa não seja a pergunta certa. O mais importante, como ele descobriu, é se perdoar primeiro. Porque quando você encontra paz consigo mesmo, o barulho externo perde força. É nesse ponto que a esperança se torna combustível, e o recomeço deixa de ser um sonho distante para se tornar um plano de ação. Mas o que ele fez com essa nova força? Bem, isso já é assunto para o próximo capítulo. Depois de encarar o peso da queda, Sidney entendeu que não podia simplesmente esperar a poeira baixar. Era hora de usar a experiência como alavanca. Montou um pequeno escritório dentro de casa, rodeado de livros e cadernos de anotações. Voltou a estudar gestão, marketing e até espiritualidade. Isso me lembra que acreditar em si mesmo não significa ignorar a realidade, mas sim ter coragem de se preparar para um novo salto. Essa é uma lição prática. Quando a vida te derrubar, comece a reconstruir pela base mente e espírito. Ele revisitou antigas conexões de negócios, não para pedir favores, mas para entender como o mercado estava se movendo. Conversou com ex-funcionários, fornecedores e até concorrentes, como quem recolhe peças para um quebra-cabeça novo. Essa postura de humildade e curiosidade é o que transforma quedas em histórias inspiradoras. E aqui vai uma dica aplicável. Se você estiver no seu próprio período de reconstrução, crie uma lista de contatos-chave e agende conversas não para vender algo, mas para aprender. A presença digital também foi repensada. Nada de aparições para se justificar ou alimentar polêmicas. Ele começou a gravar vídeos curtos com mensagens motivacionais, falando sobre persistência, resiliência e fé. Os vídeos, curiosamente, não mostravam luxo nem cenário montado. Era ele, simples, falando de coração. Isso gerou uma conexão genuína com o público. É um lembrete poderoso de que a autenticidade é mais valiosa que qualquer roteiro ensaiado. Inspirado pelo Salmo 40, ele decidiu criar um projeto social para levar medicamentos gratuitos a comunidades carentes, especialmente idosos. Essa ação não foi apenas filantropia, mas um ato de cura para ele e para aqueles que recebiam ajuda. Histórias de fé e esperança nasciam ali, e cada entrega era uma página nova no livro da vida dele. Esse é um passo que qualquer um pode adaptar, fazer algo de bom para alguém sem esperar retorno imediato. No entanto, reconstruir também significava enfrentar o passado. Ele se reuniu com advogados, assumiu responsabilidades e buscou acordos legais. Foi doloroso, mas libertador. A lição: fugir do problema prolonga a ferida, encarar é o que abre espaço para a cicatrização. E no fundo, a gente já sentia que isso era apenas a ponte para o próximo momento, aquele em que a vida, mais uma vez, o colocaria diante de um desafio ainda maior. O desafio não veio na forma de tribunais ou manchetes, mas de um convite inesperado: participar de um grande evento de empreendedorismo, como palestrante. A primeira reação foi de medo. O que vão pensar? Será que vão me vaiar? Mas aí, a voz interna, aquela que conhece a força da esperança, respondeu: vai, e fala a verdade. Essa decisão foi o início de um novo capítulo, onde vulnerabilidade virou força. No evento, o auditório lotado estava dividido entre curiosos e admiradores. Ele subiu ao palco sem teleprompter, sem slides chamativos. Começou contando como dormia no chão do escritório no início da Ultrafarma e como o Salmo 40 o sustentou nos piores dias. O público ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ali, ele não era mais um empresário polêmico, era um ser humano que transformava a dor em contos de superação e fé. A repercussão foi imediata. Vídeos da palestra viralizaram, não por polêmica, mas pela mensagem. Jovens empreendedores começaram a citar suas falas, comunidades religiosas compartilharam trechos com citações bíblicas, e até concorrentes o parabenizaram. Era prova viva de que acreditar em si mesmo, mesmo depois da vergonha pública, podia gerar um impacto positivo que ia muito além do lucro. Esse momento também trouxe oportunidades: convites para escrever um livro, participar de programas de TV e liderar um projeto nacional de empreendedorismo social. Ele aceitou, mas com uma condição: tudo que fosse feito teria que ter propósito, não apenas retorno financeiro. Essa mentalidade, que junta negócios e significado, é o tipo de reflexão positiva que qualquer pessoa pode aplicar no seu próprio trabalho. O mais curioso é que, no meio de todo esse renascimento, ele percebeu que não queria voltar a ser o rei do varejo. Seu novo objetivo era mais simples e mais profundo: ser um multiplicador de fé, coragem e mensagens motivacionais. Essa escolha, no entanto, ainda precisava ser testada no campo mais difícil de todos, o da consistência ao longo do tempo. Ao longo dos meses seguintes, ele manteve o ritmo: palestras, projetos sociais e conteúdo inspirador nas redes.
Mas o que mais o marcava eram as cartas e mensagens que recebia. Pessoas dizendo que evitaram desistir de seus sonhos depois de ouvir sua história. Isso mostrava que o verdadeiro legado não era outra farma ou os milhões, mas as histórias inspiradoras que agora nasciam por causa da sua experiência. O projeto social cresceu. Empresas parceiras começaram a doar medicamentos, e voluntários se multiplicavam. O nome dele voltou às manchetes, mas dessa vez associado à esperança. Era como se o ciclo tivesse se completado, do sucesso à queda, da queda à redenção, e da redenção ao impacto coletivo. Um exemplo perfeito de como transformar um capítulo difícil em um manual vivo de superação. No plano pessoal, ele manteve hábitos que sustentavam sua nova fase: leitura diária, meditação e conversas com mentores. Pequenas práticas que parecem simples, mas que fortalecem o espírito para enfrentar qualquer tempestade. É como se ele tivesse criado um kit de sobrevivência emocional, que qualquer pessoa pode montar para si e que serve tanto para crises quanto para dias comuns. As entrevistas que concedia agora eram diferentes, menos sobre ele e mais sobre quem estava começando. Passou a destacar contos de superação e fé de outros empreendedores, usando sua visibilidade para amplificar vozes. Isso é um lembrete poderoso. Quando você sai do centro do palco e ilumina outros, o brilho multiplica. Olhando para trás, ele sabia que não poderia apagar o que aconteceu, mas podia escrever o resto da história de forma diferente. E isso, no fundo, é a mensagem que ele queria deixar para o mundo. Não importa quão fundo seja o poço, sempre há uma rocha onde Deus pode firmar seus pés. E enquanto fechava um evento lotado, sorrindo para o público, ele sabia que novos desafios viriam e que estaria pronto. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é só sobre um empresário famoso, mas sobre cada um de nós. Sobre as quedas que sofremos, as vozes que tentam nos calar, e a escolha diária de levantar. E aí eu te pergunto, qual parte da sua vida precisa hoje de um recomeço? Qual decisão você está adiando por medo do que vão pensar? Talvez este seja o momento de escrever seu próprio Salmo 40 pessoal de esperar com paciência, deixar Deus te tirar do poço e colocar seus pés sobre a rocha. Você está disposto? Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como transformar dor em poder, vergonha em vitória e queda em legado.